Oi, gente, tudo bem com vocês? Adivinha do que nós vamos falar hoje? Exatamente sobre o ser. Você tem dúvida na hora que vai fazer questões sobre o ser no seu concurso? Se ele é uma partícula de realce, ou se é uma partícula que integra ao verbo, ou se é pronome reflexivo ou apassivador, ou se ainda se é uma conjunção integrante ou condicional? Se for esse a sua dúvida, esse for o seu problema, assista esse vídeo até o final, porque ele vai ser resolvido hoje mesmo, tá? E de bônus, vou comentar algumas questões da banca AOCP. Vamos lá. A palavra ser, ela pode exercer várias funções sintáticas. Uma delas é ser partícula de realce, tá? Aqui nesse caso ela não tem uma função sintática e ela pode ser retirada da frase sem prejuízo algum para o sentido dela, tá? Então, por exemplo, nessa frase, passaram-se as férias. Se a gente tira esse ser, passaram as férias. Então, não traz prejuízo para o sentido da frase se a gente tira ele. Ele se morria de amor pela namorada. Ele morria de amor pela namorada. Veja que tirando esse ser não traz prejuízo para a frase, para o sentido dela, tá bom? Quando que o ser pode ser parte integrante do verbo? É exatamente quando ele está diante de um pronome, de um verbo pronominal. Então, na frase, ele arrependeu-se, vem do verbo arrepender-se. Ela ajoelhou, vem do verbo ajoelhar-se. São verbos pronominais. E o ser faz parte do próprio verbo, tá bom? Quando que é, então, uma oração, uma conjunção subordinada integrante? É toda vez que eu estou diante, por exemplo, de duas orações, igual aqui, quero saber, é a primeira oração. Se ele estar contente, então é a segunda oração, beleza? E nesse caso eu posso substituir a segunda oração pela palavra isso, tá? Então essa segunda oração aqui eu posso substituir por isso. Então quero saber isso. Essa daqui também, perguntei isso. Então, essa expressão, se isso é bom, eu posso substituir apenas pela palavra isso. Então, toda vez que eu substituo pela palavra isso, é só lembrar do e de integrante. Então, eu estou diante de uma conjunção subordinada integrante, beleza? Quando que o ser vai ser uma conjunção condicional? É quando a gente consegue substituir pela palavra caso, tá bom? Então, neste caso aqui, se continuar estudando, será aprovado. Esse ser eu posso substituir pela expressão caso. Caso continuar estudando, será aprovado. Então, eu estou diante de uma condição que dá a ideia de hipótese, tá? Quando que vai ser um pronome reflexivo? É quando eu consigo substituir pela expressão a si mesmo. Então, ele cortou-se, ele cortou a si mesmo. Ela exige-se muito, ela exige dela mesmo. Então, dá uma ideia aí de voz reflexiva. Quando então que vai ser um pronome passivador? É quando dá a ideia de voz passiva sintética, tá bom? Vendem-se casas. As casas sofrem a ação de serem vendidas. Alugam-se carros. Os carros são alugados. Então, os sujeitos dessas frases sofrem ação. Por isso que é pronome apassivador. Quando que vai ser índice de indeterminação do sujeito? É quando o ser está aqui para dar exatamente a função de indeterminação do sujeito. Os verbos são na terceira pessoa do singular e os verbos não são transitivos diretos, ou seja, na maioria das vezes são verbos intransitivos. Então, trabalha-se muito, vive-se bem nessa casa, precisa-se de vendedor. Você pode até fazer a perguntinha para o verbo. Quem trabalha? Quem vive? Quem precisa? Você vai ver que o sujeito não está explícito na oração, exatamente porque o sujeito é indeterminado, beleza? Agora, colocando em prática esse conhecimento em questões de concurso, eu coloquei para vocês a questão número 1, que é do Instituto AOCP, tá?
de 2018 pela prova da Prefeitura de João Pessoa. A questão diz: é crescente o número de pessoas que querem saber como investir na moeda digital, se Bitcoins é seguro e se é um bom investimento, considere os termos em destaque e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma. Letra A. Se Bitcoins é seguro, o termo em destaque encontra-se em posição inadequada, ou seja, deveria ser apresentado logo após o termo Bitcoins. Aqui na letra A, a banca quer saber do candidato se ele tem conhecimento de colocação pronominal. Porém, quando você vai analisar se Bitcoins é seguro e se é um bom investimento, esse se não é um pronome. Esse se é uma conjunção, né? Porque dá a ideia de condição. Você até consegue substituir esse se pela expressão caso. Caso o Bitcoin seja seguro, caso seja um bom investimento. Então, aqui você está diante de uma conjunção condicional, tá bom? Por isso que a letra A está errada, porque dá uma ideia de colocação pronominal, que não é o caso. Em B, em se Bitcoins é seguro, o termo em destaque indica índice de indeterminação do sujeito. Para você saber se o sujeito é indeterminado ou não, você faz a perguntinha para o verbo. Quem é seguro? Quem é um bom investimento? A resposta é Bitcoin. Então veja que o sujeito está aqui explícito e não indeterminado, o sujeito é simples. Então a letra B está errada. C. Os termos em destaque exercem a mesma função do é certo apresentado? Sim, é a letra C que é a resposta correta, porque tanto o primeiro C quanto o segundo C dá a ideia de condição. Pode ser substituído por caso, ou seja, são conjunções condicionais, tá bom? Então essa é a resposta C. Em D, em se é um bom investimento, o termo em destaque exerce função de pronome passivador? Não é pronome, é conjunção. E mesmo assim, o é um verbo de ligação, não é um verbo de ação. Então, como que eu vou falar que o sujeito está sofrendo ou fazendo uma ação? Como é um verbo de ligação e não de ação, eu não consigo julgar se é voz passiva ou voz ativa, beleza? Vamos para a questão 2. Na questão 2 também da OCP, diz: no trecho, seus filhos devem informar sempre se vão se atrasar. Os termos em destaque classificam-se respectivamente como. Eu sugiro você dar pausa no vídeo e tentar fazer as questões, tá bom? Para você ver se você está acertando, se não, é uma boa sugestão aí para você que está estudando para concurso público. Vamos lá para o comentário? Você já deu a pausa? Já escolheu sua letra? Então vamos lá. Verifica que aqui tem um verbo, informar, que a gente chama de primeira oração. E aqui, se vão se atrasar, seria segunda oração. Essa segunda oração aqui, eu consigo substituir ela pela expressão isso, tá? Então, seus filhos devem informar sempre isso, tá? Eu consigo substituir toda essa informação aqui pela expressão isso. Se eu consigo substituir por isso, eu estou diante de uma conjunção integrante. Só lembrar do i de isso e de integrante, tá bom? Então aqui, ó, esse primeiro ser é uma conjunção integrante, beleza? Agora eu tenho que analisar o segundo ser. Vão se atrasar. Vão atrasar a si mesmo. Toda vez que eu consigo substituir pela expressão a si mesmo, eu estou diante, então, de um pronome reflexivo. Então, a única resposta correta aqui é a letra E. O primeiro ser é conjunção integrante e o segundo pronome reflexivo, tá bom? Vamos para a terceira questão? A terceira questão diz: assinale a alternativa em que o ser destacado introduz uma noção de condição. A maior taxa de suicídio no Brasil se concentra entre os idosos acima de 70 anos. Então, esse ser aqui está retomando a palavra taxa de suicídios. Então, não é uma ideia de condição, tá bom? Há outras mortes passíveis de prevenção se o país tivesse políticas públicas voltadas para esse fim.
Então, vê aqui que aqui na letra B, sim, dá uma ideia de conjunção adverbial condicional. Introduz aí uma ideia de hipótese, de condição, beleza? Então, a resposta certa é a letra B. Estive cuidando do meu pai de 87 anos que se submeteu à implantação de um marca-passo. Aqui esse ser está retomando a palavra pai, então não está dando ideia de condição, e sim de pronome. Letra D. O cuidado não se traduz apenas ao cumprimento de tarefas, como fazer o curativo, medir a pressão, ajudar no banho e preparar a comida. Faz parte esse ser do verbo pronominal. Letra E. Essa medida é prioritária, mas em se tratando da prevenção de suicídio entre idosos não é o bastante. Esse ser aqui faz parte do verbo tratar-se, que é um verbo pronominal. Vamos para a questão 4. Na questão 4, vai falar conjunção ou locuções conjuntivas são palavras invariáveis utilizadas para ligar orações ou palavras da mesma oração. As conjunções destacadas no texto a seguir estabelecem determinados sentidos, introduzindo uma relação semântica entre as orações. Assinale a alternativa que apresenta entre parênteses a interpretação correta da conjunção destacada. Então, aqui na letra A, é a nossa consciência de ser mortais e, portanto, o nosso perene medo de morrer que nos torna humanos. Ele fala que a conjunção, portanto, está dando ideia de justificativa. Não, é uma ideia de conclusão. B. Se por acaso nos tornássemos imortais, como às vezes estupidamente sonhamos, a cultura pararia de repente. Fala que o como dá ideia de causa. Não, aqui está dando uma ideia de exemplo, exemplificação. Se é incauto divertir-se com a possibilidade de um mundo alternativo, sem medo, em vez disso descrever com precisão os traços distintivos do medo da nossa época e da nossa sociedade, é condição indispensável. Então, a própria questão aqui, quando fala de condição, já dá uma pista, que está dando ideia de hipótese. Sim, é a letra C, tá? Esse C está dando uma ideia de condição de hipótese. A própria questão indica isso. E D, interminável para tornar vivível uma vida mortal. Ou pode-se dar mais um passo, é a nossa consciência de ser mortais. Finalidade? Não, esse ou dá a ideia de alternância. Embora hoje vivamos imersos em uma cultura do medo, a nossa consciência de que a morte é inevitável. Consequência? Não, esse embora dá uma ideia de contradição, beleza? E para finalizar, a questão 5, em exige-se que é correto afirmar que o ser é. E eu trouxe aqui a frase que o Instituto AOCP trouxe para o candidato analisar. A frase é a seguinte: exige-se que ela esteja constantemente atenta aos problemas que interferem na segurança e bem-estar da pessoa. Quem exige? Você percebe que o sujeito não está aqui na frase. Então, esse sujeito aqui é indeterminado. Então, a única resposta correta seria a letra B de bola, índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito não está explícito na frase, em si é indeterminado, beleza? E aí, gostou de todas as dicas? Eu espero que sim. Se inscreva neste canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para você receber notificações de mais vídeos como esse. Tchau, até a próxima!